Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2Be. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar um blog profissional na Hostinger com o Elementor. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. E para essa aula completa, nós estaremos utilizando a plataforma do WordPress. Caso você não conheça, a plataforma do WordPress é uma plataforma de criação de site e que hoje em dia ela é uma das plataformas mais utilizadas na internet, então que fala 43% da internet usa o WordPress e você pode criar várias coisas com a plataforma. Você pode criar site profissional, loja virtual, blog, fórum, você consegue criar várias coisas utilizando o WordPress. Então ele é fácil de usar, não tem muito segredo, basta você saber configurar e para isso você vai aprender aqui nesse vídeo, aqui nessa aula. E o melhor de tudo, ele é totalmente gratuito, então você não vai utilizar nada mais pago para usar o WordPress. E eu ensino você maneiras de usar ele totalmente grátis sem pagar mais nada de plugin ou tema. Então, se você ver esse vídeo até o final, você vai aprender sem gastar mais nada fora o seu plano de hospedagem. E aqui na Hostinger, com o que você vai estar gastando é o plano de hospedagem e pelo próprio site aqui inicial já vai ter um pouco abaixo alguns planos de hospedagem que você pode escolher e que ele já vai falar muito bem sobre cada plano e qual plano desse vai ser o suficiente para você começar com o seu WordPress. Se você quiser mais saber sobre a Hostinger e o WordPress, aqui em cima tem um botão no menu chamado WordPress que ao acessar vai levar você para uma página e aqui vai falar tudo sobre os planos de hospedagem, o WordPress, tudo com a Hostinger. Então você pode escolher qualquer plano desse. Se você quiser começar e pegar o plano mais barato, você pode utilizar o plano Premium, que vai ser ótimo para você começar com esse seu WordPress. Para não deixar essa aula muito maior do que ela já vai ser, eu não vou mostrar como contratar a parte da hospedagem e configurar o domínio, pois é um passo que ainda vai levar um pouco mais de tempo para você fazer, então eu já vou pular direto para o WordPress. Mas caso você ainda não tenha contratado um plano de hospedagem aqui na Hosting, não tenha o site WordPress, basta acessar o link aí na descrição com os tutoriais onde eu ensino você do zero contratar a Hostinger, contratar um domínio e configurar aqui na Hostinger com seu WordPress. Então, eu já vou pular o tutorial lá para dentro da plataforma WordPress. Então, você vai contratar o plano aqui na Hostinger e depois vai para o WordPress. Então, vamos acessar lá o nosso painel do WordPress. Então, já dentro do painel aqui do WordPress, o que nós vamos fazer é começar fazendo a configuração dos plugins. Para isso, dentro do painel do WordPress, vamos do lado esquerdo no menu lateral e vamos vir até a opção de plugins, vamos clicar. Será aberto a página de plugins. Aqui no momento eu ainda não tenho nenhum plugin instalado. E o que eu vou fazer é vir acima e clicar no botão adicionar plugin. Será então aberto a página da biblioteca de plugins e no lado da direita tem uma barra escrito pesquisar plugins. Aqui nós vamos em pesquisar plugins e vamos digitar a palavra Elementor. E ao pesquisar Elementor já vai aparecer diversos plugins e o Elementor é esse aqui do meio chamado Elementor Website Builder e ele vai ser o plugin que vai criar a página inicial do nosso blog. Então é com Elementor que a gente cria páginas aqui no WordPress. Então é esse plugin que a gente vai usar. E além desse, nós vamos usar o aqui do lado chamado Essentials Add-ons for Elementor. Esse plugin aqui ele vai adicionar sistema de blog gratuito para a gente poder adicionar nas páginas. Então a gente vai utilizar esses dois plugins aqui. Para instalar o plugin, no meu caso aqui do Elementor, nós vamos vir instalar agora. Basta clicar e aguardar até que ele termine a instalação. Após instalado, o botão vai mudar para azul, escrito ativar, e nós vamos clicar em ativar. Ao ativar o plugin do Elementor, ele vai redirecionar para uma página de configuração, e que essas configurações são algumas que você pode fazer no seu site, mas são opcionais. Tudo que a gente for configurar, a gente vai configurando mais para frente. Então eu vou sair dessa página no lado da direita, no botãozinho do X, vou clicar para sair. Com isso ele já volta para a página inicial do WordPress. E nós vamos novamente no lado da esquerda em plugins. Agora na página de plugins mostrou o plugin do Elementor, que é o plugin que nós vamos utilizar para criar nossa página inicial. Nós vamos novamente acima adicionar plugins. E no lado da direita escrever novamente Elementor. E após Elementor nós vamos vir aqui no lado da esquerda e procurar pelo Essential Add-ons for Elementor.
e clicar no botão instalar agora. E com isso vai ter já o plugin do Elementor e o plugin add-on que a gente vai utilizar. São esses dois plugins principais. E depois vamos clicar em ativar. Você será redirecionado para uma página do Essentium Add-ons e aqui nós vamos fazer a configuração. Então a primeira página nós vamos escolher a opção de básico. No lado da direita vamos clicar em próximo. Aqui no elementos, essa parte aqui é bem importante, que ele vai pedir para a gente ativar os elementos que a gente precisa. O que a gente vai utilizar aqui de fato é mais abaixo, onde está elementos de conteúdo dinâmico, vai ter a opção de grade de posts. E nós vamos marcar, são essas a opção mais importante que a gente vai utilizar. E vai ter vários outros blocos, se você quiser. Tem tudo isso de bloco que você pode utilizar, você pode ativar todos. E fica ao seu critério, eu vou ativar apenas aqui, fora os que já estão ativos, o grade de posts. Após isso, vamos no lado da direita em próximo. Vai ter a opção do Pro, então aqui ele dá a opção de você contratar a versão paga desse plugin. A gente vai ignorar e clicar em próximo. Vai ter a configuração do Templately, que é um tipo de templates prontos do Elementor. Eu vou ignorar também, vou clicar em próximo. E na última página tem as integrações, ou seja, outros plugins que ele faz configuração junto com o Essential. Nós vamos ignorar e vir abaixo no próximo. Aqui ele pede para a gente se tornar ainda mais incrível, ou seja, sendo um colaborador enviando informação. Eu vou clicar em não. E prontinho, com isso agora a gente finaliza a configuração do Essential. E já temos os dois principais plugins que a gente vai utilizar aqui no nosso blog. E agora nós vamos colocar a aparência, que seria de fato o blog. Para isso, vamos novamente no lado esquerdo e dessa vez nós vamos vir na opção de aparência. Vamos clicar. Será aberta a página de aparência e aqui é a página onde fica os temas do nosso WordPress. Então ele usa sempre um tema ativo, que é o que está aparecendo na página. Se a gente acessar o nosso site agora, vai estar aparecendo o tema 2024. Então esse tema aqui. Porém, o que nós vamos fazer é adicionar um novo tema. Para isso, vamos acima, clicar no botão adicionar novo tema. Será aberta uma nova página e aqui vai ter vários temas que você pode utilizar. Então, de fato, tem milhares de temas na biblioteca do WordPress que você pode utilizar. E tem tema para tudo, para loja, para blog. Então, o que não falta aqui são temas e o que vai mudar é o visual e a configuração de cada tema individual. O que eu recomendo você utilizar para criar o blog é o tema OceanWP. Então aqui já vai aparecer o OceanWP. Outros temas muito bons são o Astra e o Neve. São dois outros temas muito bons. Inclusive aqui no canal eu já ensinei a fazer vários vídeos com o Astra. Porém nesse vídeo específico a gente vai utilizar o OceanWP, que ele tem um template ótimo para o que a gente quer utilizar. Então aqui no OceanWP o que eu vou fazer é clicar no botão instalar. Então basta guardar a instalação e depois instalado basta clicar em ativar. E com isso agora a gente já ativou o tema do OceanWP. Se a gente acessar o nosso site, ele já está diferente, ele já mudou. Claro, isso aqui ainda não é o blog, ele ainda não está pronto. Ele é só uma configuração do OceanWP sem configurar nada. Porém já está aqui corretamente, já mudou a aparência do nosso site. Ao ativar o OceanWP, você vai ver uma caixinha aqui falando fantástico, você é incrível, falando mais um monte de coisa. E abaixo tem um botão chamado instalar e ativar o Ocean Extra, que é um outro plugin desse tema OceanWP. E nós vamos ativar, então basta clicar em ativar e aguardar enquanto ele está fazendo a instalação. Após aguardar um pouquinho, você pode atualizar a página que o plugin já foi instalado com sucesso. E agora aqui no lado da esquerda você vê que ele adicionou um botão chamado OceanWP. Então, até o momento em plugins, nós vamos ter o Elementor, o Essential Add-ons e o OceanWP, são os três plugins primais que a gente vai instalar. Agora o que a gente vai fazer é vir no lado esquerdo, acima na opção OceanWP, para acessar as configurações do tema. Na página seguinte, ele vai agradecer por a gente ter instalado o OceanWP e vai pedir informações e para a gente receber informações também no e-mail do OceanWP. Eu vou vir no lado da direita e clicar em Skip para pular. E agora abriu a página do painel do OceanWP. Aqui tem diversas configurações e dicas para você usar.
Então se você acessar aqui, ele vai dar várias informações, várias coisas para você. Então aqui primeiro ele vai falar sobre a versão paga do OceanWP, vai ter o status do tema, as configurações rápidas, então para você configurar só logo, o 5-icon, as cores primárias, tipografia, barra superior, cabeçalho, widgets do rodapé, o rodapé inferior. Tem a opção de baixar, que aí já vem o Ocean Extra, e também tem a opção de baixar o tema descendente do Shield, e várias opções. E aqui no lado da esquerda também tem vários atalhos. Então tem botão de personalizar, o botão de instalar demonstração, imagem, migração e tudo mais. Tem um monte de configuração. O que nós vamos fazer é vir aqui no lado da esquerda e vir no botão instalado instalar demonstrações. Vamos clicar, vai abrir a nossa página para a gente descer aqui na aba de instalar demonstrações. E o que vai aparecer agora são templates prontos para você instalar no seu site. Então aqui já vai ter várias coisas prontas. Então ele vai ter várias categorias. A gente já pode vir aqui na opção de blog e ele vai pesquisar por apenas blogs. E aqui atualmente nós temos 4, que é o template Maria, o Blogger, o Personal e o Travel. Você pode escolher, se você quiser ver melhor cada um, basta clicar no botão pré-visualização ao vivo. Você vai clicar e ele vai abrir. Ao abrir, vai aparecer então como o seu site, o seu blog vai aparecer depois de importar esse template. E que você pode escolher o que você achar melhor. Então tem todas as opções. E todas essas aqui que aparecem são gratuitas. Para esse vídeo, e o que eu recomendo é escolher a opção do Travel. Então se eu acessar aqui no Travel, vai aparecer uma página inicial. Aqui basicamente um textinho sobre você, sobre seu blog, algumas informações adicionais e as postagens. Então, os posts populares, as viagens de aventura, então vários tipos de posts aqui. E se viermos na opção blog, vai aparecer a página de blog e aqui nós vamos ter então as postagens do blog. Então é esse aqui que eu vou utilizar e para importar basta clicar no botão importar. Ao importar, o que ele vai aparecer? Um pop-up falando sobre a importação da demonstração do Travel e vai aparecer plugins necessários. Aqui ele vai pedir o Ocean Extra, o Elementor e mais alguns plugins. Onde está o botão instalar agora, quer dizer que o plugin é gratuito, e onde está o botão obtém esse complemento, o plugin é pago, mas você não é obrigado a utilizar eles. Então a gente não vai comprar nada, só vamos utilizar o Elementor gratuito e o Ocean WP gratuito, então a gente não vai comprar. O que a gente vai fazer? Vai vir então aqui onde está Ocean Custom Sidebar, vamos clicar em instalar agora. Ocean Social Sharing, vamos clicar em instalar agora. E o WP Forms, que é de formulário de contato, vamos clicar em instalar agora. Então basta clicar e aguardar enquanto todos vão ser instalados. Depois de aguardar e todos estiverem com ativo ou ativado, abaixo onde está obter esse complemento nós vamos ignorar. Se você clicar aqui, ele vai abrir uma página do próprio tema mostrando a versão paga. E o que nós vamos fazer é vir para baixo, clicar no botão ir para a próxima etapa. Aqui ele vai perguntar o que a gente deseja importar, nós deixamos tudo marcado e clicar no botão instalar essa demonstração. E agora ele vai importar e basta aguardar alguns minutinhos. Após aguardar, vai mostrar demonstração importada e tem o botão veja o resultado que você pode clicar. E ele vai abrir o seu site, aqui então mostra o site na página principal e vai mostrar já o nosso blog. O que não vai aparecer aqui diferente do nosso template são as postagens que não aparecem aqui, já que a gente não adquiriu o plugin que era pago, mas a gente vai utilizar o Essentium Add-ons para botar o blog. Então aqui já está a nossa página, isso já é o nosso site, se a gente acessar o site a gente vai ver isso. E aqui tem um menu superior, e se a gente acessar, por exemplo, a opção de blog, já vai mostrar o blog corretamente com as postagens. Então ele importou postagem e esse vai ser o blog do nosso site. Se a gente acessar qualquer postagem, ele vai mostrar então as informações. E agora com isso você já tem um blog no WordPress. Então isso aqui já é um blog, claro, a gente não fez a personalização, não criou postagem, não fez personalização, mas o blog já está criado com sucesso. Se qualquer pessoa acessar o seu domínio, já vai abrir esse blog corretamente. E agora o que nós vamos fazer é fazer a personalização. Então a primeira coisa, eu vou personalizar o tema e depois a página inicial. Então a página inicial eu vou deixar por último e eu vou focar na parte do blog mesmo. Então vamos voltar para o nosso WordPress, aqui onde está a importação importada, eu vou clicar no xizinho. E agora vamos vir novamente no lado esquerdo, na opção de aparência, vamos clicar. Será aberta novamente a página de temas
E aqui onde está OceanWP podemos vir personalizar. E eu clicar em personalizar vai abrir a página do nosso site e aqui a gente vai ter a opção de personalizar todo o nosso tema. A página inicial, ou seja, o que está entre o cabeçalho e o rodapé, ela não é personalizada por aqui, isso é em outra página. Então, ao lado esquerdo tem tudo que a gente pode personalizar esse tema. Então tem a identidade do site, os menus, os widgets, as configurações da página inicial, a tipografia, opções gerais, blog, cabeçalho, barra superior, widgets do rodapé inferior, barra lateral, CSS e JS personalizado e compartilhamento social. Então são tudo isso que a gente pode personalizar. E eu não vou mostrar exatamente o que é cada coisa, passo a passo, porque senão ia ficar muito grande essa aula. Você pode acessar cada um e ver, mas eu vou dar um geral e vou mostrar para você o que você vai configurar que é necessário. Então, a identidade do site vai ser o título do seu site. Então, se você quiser trocar o título, você pode o título e trocar a descrição. E aqui você vai colocar o ícone do site, que seria o Five Icon, que é o que vai ficar na aba do seu site. Em seguida temos o menu, que vai ser o que vai aparecer aqui, que está como Home, Blog, Adventure, Travel Tips. Então são essas opções. Isso que a gente vai configurar depois de fazer as páginas. Mas aqui é onde você vai setar o menu. Em seguida nós temos opções dos widgets. E aqui no widget vai aparecer a opção do rodapé nessa página. Então a gente vai conseguir personalizar o rodapé. E no blog, se a gente tiver na opção blog, vai aparecer aqui a barra lateral. Então depois a gente vai mexer na barra lateral. Então se eu vir aqui em Home, ele vai voltar para a página inicial. Temos as configurações da página inicial, onde ele vai setar qual vai ser a página inicial do nosso site. Aqui ele pegou a Home e a página de posts, o blog. Então eu vou deixar assim mesmo, não vou mexer. Em seguida tem a tipografia e aqui vai ser a aparência das letras. Então você consegue definir várias configurações do tipo de letra, tamanho, cor e tudo mais. Você consegue mexer aqui na opção de tipografia. Em opções gerais tem a configuração do estilo geral, ou seja, a cor, configurações gerais de layout e tudo mais. Então o que eu recomendo é você ver cada um desse aqui. Você vai conseguir configurar várias coisas no seu site. São pequenos detalhes, são pequenas cores. Então, configurações gerais, título da página, rolar para cima, paginação, formulário, botão tema. Então são várias configurações que você consegue mexer personalizado cada um. Então eu recomendo você ver com calma cada coisa aqui faz de edição. Aqui nós temos a configuração do blog, que eu já vou mexer, aqui é uma parte bem importante para a gente utilizar. Porém, o que eu vou começar aqui no cabeçalho, então se eu vier em cabeçalho, vai aparecer então aqui o nosso cabeçalho. A primeira coisa é o geral, se a gente vir em geral, ele vai pedir o estilo. Então aqui a gente tem o estilo mínimo, e você consegue colocar se quer o estilo transparente, o menu superior, se quer tela cheia, se vai querer no centro. Então tem várias configurações vertical, então você consegue colocar na lateral e que você vai definir o cabeçalho personalizado, que você consegue selecionar um modelo. Eu vou deixar a opção mínimo, que é o padrão, que é a logo na esquerda, o menu e o sistema de busca na direita. Você consegue definir a altura, então se você quiser você consegue deixar ele maior ou menor. Eu vou deixar 64, que é o padrão. Em seguida tem cabeçalho com largura total, você pode colocar para ele ficar com largura total. Borda inferior você consegue colocar. E aqui tem a cor do fundo. Se você quiser, você pode colocar uma cor do fundo. Então consegue alterar a cor, por exemplo. E pode escolher aqui em toda a paleta de cor disponível ou colocar um código de cor. Então fica ao seu critério. Então já tem uma cor aqui para usar, então vou colocar o código da cor. E ao trocar a cor, ele vai trocar aqui o fundo. Se você botar uma borda, você consegue definir a cor da borda. E também tem um preenchimento que você pode colocar que ele vai mexer apenas em uma parte que você selecionar. Em seguida tem a opção de mídia do cabeçalho. Se você quiser, você consegue configurar, por exemplo, um vídeo para colocar no cabeçalho, uma imagem, e fica ao seu critério. Abaixo tem uma coisa muito importante que é a logo. A logo aqui, por padrão, aparece como Travel, mas a gente consegue mudar. E aqui o logo, para mudar, você já precisa ter o logo que vai ficar do seu blog, do seu site. Se você quiser, você pode remover e aí ele vai colocar apenas o título do seu site como a logo, ou você pode vir em logo, clicar em selecionar logo, ele vai abrir a biblioteca e aqui na biblioteca você vai no lado da esquerda enviar arquivo e vai enviar um arquivo do seu computador. Então eu já tenho uma logo aqui, eu vou arrastar aqui para dentro, vou soltar e vai aparecer então a minha logo aqui.
ela é uma logo branca, e eu vou vir no lado da direita e clicar em selecionar. Ele pede para cortar a logo, eu não vou cortar, eu vou deixar ela inteira, e vou clicar em recortar a imagem. E após salvar aqui no logo, ele apareceu a logo novamente. E o que eu vou fazer é vir aqui na opção onde está a logo de alta resolução retina, e vou colocar novamente a minha logo. Então eu vou selecionar a imagem. E após colocar a logo, ela ficou bem grande aqui, porque a minha logo está no tamanho grande. Porém, tem a opção aqui de largura máxima e a gente consegue mexer na largura para mudar o tamanho. Então você pode escolher como vai ficar o tamanho da sua logo. Então eu vou deixar em 190 pixels. E tem a opção de altura máxima, aí fica o seu critério de configuração. Depois da logo tem a configuração do menu, onde aqui no menu você consegue selecionar qual menu você vai utilizar e as configurações. Então aqui no menu você consegue definir a posição, se ele vai ficar na direita, no centro ou na esquerda. Você consegue colocar se vai ser ícone do menu suspenso, no nível superior, segundo nível superior. Então tem várias configurações. Efeito nos links, se você quiser, você consegue colocar. Efeito nos links, fica tudo ao seu critério. Então tem várias configurações que você pode fazer aqui. Para o menu eu não vou mexer nada, vou deixar o padrão, que já vem mesmo. Mas você consegue alterar a cor do link, alterar a cor ao passar a imagem. O que não falta é configuração aqui, você pode mexer. Tem a opção de menu social que você pode ativar, mas vou deixar desativado. E tem um menu para dispositivos móveis que você também consegue personalizar individualmente. E após configurar o menu, tem a opção de barra superior, que é essa barra que aparece preta acima. Se eu vier em barra superior, vai ter a opção de geral que você pode vir. Ele tem ativar a barra superior, você pode desativar se preferir, ou deixar ativada. E aqui tem a visibilidade de mostrar em todos os dispositivos. Estilo que o conteúdo à esquerda, redes sociais à direita. Você consegue alterar também. Fica então 100% ao seu critério de como vai ficar. Tem a opção de preenchimento de cores que você consegue alterar também. Então é possível mudar todas as cores. Aqui na barra superior tem o conteúdo. E aqui no conteúdo ele vai aparecer um código HTML que ele já importa. E aqui ele vai aparecer então um e-mail e um botão de login e de register. Se você quiser, você consegue configurar um sistema de login, um sistema de registro para o seu blog. As pessoas vão poder se inscrever no seu blog. Mas eu não recomendo, então eu vou tirar essa parte de login, porque eu não vejo sentido. Mas eu vou deixar o sistema do e-mail. E eu vou deixar como você pode deixar esse e-mail clicável. Então aqui tem o e-mail. Se eu colocar o mouse em cima, ele vai mudar de cor e vai aparecer clicável. Eu posso clicar. E ao clicar, por exemplo, aqui no Windows, ele vai mostrar o sistema para enviar um e-mail. Pelo Windows no celular vai abrir a caixa de e-mail, o que é bem legal. Então, aqui no código da esquerda, você pode ver que tem algumas tags. E o que eu vou fazer é vir aqui no meio, vai ter uma tag que começa com sinal de menor que e depois i. Eu vou vir onde começa esse i e vou até o final e vou apagar onde está escrito login, registro. Eu vou deixar tudo apagado e vou deixar apenas o e-mail. E o que você vai fazer? Vai vir onde tem o e-mail info@youroceanwpsite.com e vai colocar o seu e-mail. Então, entre os símbolos eu vou apagar e vou colocar meu e-mail, como por exemplo, tutorial@hostube.com.br é o meu e-mail. E aqui na linha terceira tem a opção de href, dois pontos, igual, aí vai ter uma aspa e vai ter escrito mail to, dois pontos, e depois começa info@youroceanwpsite.com. O que você vai fazer? Vir depois dos dois pontos até o final do e-mail, vai apagar e colocar o seu e-mail como eu fiz anteriormente. Então vamos colocar o nosso e-mail. E essa configuração é do href para ele configurar o e-mail. E com isso agora, se alguém clicar nesse botão, vai direcionar para o meu e-mail e eu vou deixar assim mesmo. Então vou voltar. E agora tem a opção das redes sociais, clique do lado direito. Em redes sociais, ao clicar, tem a primeira opção de ativar a rede social. A gente pode desativar se não quiser rede social nenhuma. Mas se ativar, você consegue configurar as redes sociais. Então aqui o tamanho da fonte, o preenchimento, a cor dos links. Então você consegue alterar a cor é passar o mouse. E o mais importante é abaixo onde vai ter rede social. Aqui ele está com a rede social como se fosse um jogo da velha, uma hashtag. Porque essa hashtag não leva a lugar nenhum. Ela redireciona para a mesma página que está, mas ele usa de exemplo. Aqui o que vai acontecer? Se você apagar, por exemplo, aqui o Twitter, se eu apagar e deixar sem nada, ele vai desaparecer. E se eu colocar aqui jogo da velha, mas não vai funcionar, não vai levar para o Twitter, não vai aparecer nada. Mas se eu colocar, por exemplo, twitter.com.br/exemplo hosttobe, que seria o meu usuário, agora se alguém clicar no botão do ícone do
Twitter, ele vai me levar para minha página. Então você pode fazer isso com todas as redes sociais, as que você não quiser, por exemplo, eu não quero Pinterest, eu não quero Dribbble, eu não quero VK. Eu vou colocar o jogo da velha aqui também só para usar de exemplo, mas do seu lado você vai colocar a sua rede social. Então eu vou criar apenas Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Aí o Vimeo eu vou tirar, o Vine eu vou tirar, o RSS eu vou tirar. E aqui tudo o resto tem diversas redes sociais que você pode colocar, mas apenas onde você colocar o link que vai aparecer aqui em cima. E com isso são essas configurações do cabeçalho, então o cabeçalho e a barra superior são as únicas configurações para fazer referente ao cabeçalho. Agora nós temos o rodapé, então se a gente descer até o final vai ter o rodapé, e que o rodapé funciona de dois métodos. Ele tem o widgets do rodapé, se eu clicar vai aparecer aqui o widgets, se eu desativar o rodapé basicamente vai sumir, então eu posso deixar ativado, e que vai aparecer a visibilidade, o rodapé fixo, efeito parallax, então tem várias configurações que eu posso estar fazendo as configurações do widgets do rodapé. Então se você quiser você pode ver cada uma e ver como funciona. Mas agora se eu vier na opção do rodapé inferior, vou clicar, vai aparecer a opção de ativar o rodapé inferior, eu posso desativar. E o rodapé inferior seria então a opção aqui embaixo onde está escrito copyright e um textinho. Então aqui vai ter a copyright no campo direitos autorais e você pode alterar o texto. Então por padrão está como copyright o ano e depois mais um monte de texto levando para o site do Ocean WP, e você pode colocar, por exemplo, apenas copyright e o ano, então você vai apagar. Então aqui vai ficar apenas copyright e o shortcode do ano. Se você quiser, você pode colocar, por exemplo, um traço e criado com muito carinho pela sua empresa. Então vou colocar, por exemplo, então coloquei aqui o texto criado com muito carinho por host2be. Então aqui vai ficar o nome do host2be e a data. Aqui a data às vezes ele mostra como shortcode, mas quando eu salvar a página vai mudar para o ano corretamente. Tem outras configurações que você pode fazer, como preenchimento, alterar a cor do fundo, cor do texto, cor dos links. E agora, para a gente alterar o que aparece no rodapé, nós vamos voltar aqui para a configuração e nós vamos na opção de widgets, e aqui em widgets vai ter a opção de rodapé 1. Se a gente clicar, vai abrir o sistema de widgets. O sistema de widgets ele aparece como blocos. Então se eu vier aqui e colocar o mouse, ele vai aparecer bloco. Então o que vai ter de bloco aqui? O primeiro, um código HTML com a logo, depois o sistema de e-mail e as redes sociais. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no primeiro, vou clicar em cima e ele vai mostrar falando que esse widget pode conter código que funcione melhor no novo widget de HTML, pois assim, ele é mais antigo, mas ele vai aparecer o código aqui do HTML. Então ele aparece um conteúdo, um código P, que seria da logo, e depois o texto. O que eu vou fazer aqui? Você pode personalizar o widget, se você quiser. Você pode editar esses blocos aqui ou adicionar novos. Então, por exemplo, se você clicar aqui em adicionar novo, vai aparecer uma biblioteca. Você pode vir navegar por todos e vai ter diversos widgets. Então, tem a opção de parágrafo, título, lista, citação, código que você consegue colocar HTML. Aqui tem diversos. O que não falta é bloco para você escolher. Então, tem a opção de ícones de redes sociais, tem a opção do tema. Então, de verdade, tem vários blocos que você consegue fazer para criar o seu rodapé. O que eu vou fazer é algo simples, que é aqui na opção do texto, eu vou apagar todo esse conteúdo. Então, eu vou apagar aqui onde está escrito P, vou vir aqui em P. Vou utilizar o código aqui onde está o H2, que é aproveitar já que ele já está escrito bonitinho. E vou alterar o texto onde está Subscribe to your newsletter. Vou vir aqui no texto, apagar, editar. Siga-nos em todas as redes sociais. Então eu coloquei que ele já alterou o texto. E aqui na opção onde está o campo da newsletter, eu vou simplesmente apagar para a gente não ter newsletter. E em seguida, onde está o ícone das redes sociais, nós podemos clicar e você vai conseguir personalizar as redes sociais. Então colocar título, o estilo você consegue alterar. Se você quiser, você consegue mexer as configurações. Eu vou deixar na opção simples. E aqui, se descer, a configuração vai ser exatamente igual. Então, cor do fundo, cor do ícone, cor ao passar o mouse, você pode alterar. E em seguida, em link das redes sociais, vai funcionar exatamente igual onde estiver Twitter, Facebook. Você pode colocar as redes sociais que você quiser. Então eu vou apagar os que eu não quero, vou deixar apenas então o YouTube.
Vou tirar o Flickr, vou tirar o Pinterest, o LinkedIn. Vou deixar apenas então Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, que é as redes sociais que eu quero aqui. Nesse caso, a gente personalizou apenas o rodapé com uma divisão, só com uma única coluna. Se você quiser, você pode colocar mais colunas. Então basta vir aqui na opção Widgets do rodapé e vai ter aqui no meio a opção de colunas e você consegue colocar para 2, 3 e até 4 colunas. E aqui na opção Widgets vai ter rodapé 1, 2, 3, 4 e você consegue configurar individualmente com os widgets. No meu caso, então, eu vou deixar apenas coluna 1 mesmo e não vou mexer mais em nada e com isso eu finalizo a configuração então do rodapé. Agora, o que eu vou fazer é vir acima, aqui no nosso menu, ele vai ter a opção de home e vai ter a opção de blog. Eu vou clicar em blog e agora eu vou conseguir visualizar o blog. O blog tem a configuração do blog em si e tem a configuração da barra lateral. Se a gente vir aqui no lado esquerdo na opção barra lateral, vai ter as configurações que a gente pode fazer. Então o primeiro é cor de fundo, o preenchimento, a opção de tag de título, que tudo você consegue configurar como vai aparecer a barra lateral. E agora, para a gente personalizar o que aparece aqui, vai ser exatamente igual o rodapé. Então eu vou vir aqui na opção de widgets e vai ter agora duas opções. Vai aparecer barra lateral padrão, então eu vou clicar e vai aparecer exatamente igual o sistema do rodapé. Vai aparecer todos os widgets e aqui, se a gente descer, a gente consegue então adicionar novos widgets. O que eu vou fazer aqui? O que eu recomendo? Eu vou então deixar bem simples. Você consegue personalizar a barra lateral como você quiser. Tem vários blogs, várias coisas que utilizam bastante elemento. Eu prefiro algo mais simples. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar a opção de aqui onde está posts recentes. Vou apagar a opção de comentários. Então eu vou apagar onde estão os comentários e o texto de comentário. O sistema de pesquisa eu vou deixar. Onde está About Me, é legal se você quiser falar um pouco sobre você. Então aqui em About Me você pode clicar. Aí o título você pode alterar para exemplo sobre mim. E que você consegue colocar uma imagem. Então você pode subir, por exemplo, a imagem do seu Facebook. Ou pode vir enviar imagem. E aqui enviar imagem você consegue selecionar uma imagem. Você consegue alterar o seu nome. Vai aparecer, consegue colocar o texto de fato sobre você. Tem a opção do estilo social. E aqui abaixo vai ter as redes sociais, que é exatamente o mesmo sistema de antes. Então você consegue colocar o Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest. E aí basta você informar aqui e a pessoa vai poder saber sobre você. Os outros widgets tem a opção de newsletter. Eu vou tirar a newsletter e também não recomendo botar nesse sistema. Tem um sistema de redes sociais aqui. Como a gente já tem no rodapé e no cabeçalho, eu vou tirar aqui dessa página. Agora tem a opção dos recent posts, que seriam os posts recentes. Isso eu acho legal, então eu vou descer. Só simplesmente vou clicar e onde está recent posts vou alterar para postagens recentes, em português, apenas traduzir. Tem um número de postagem que você pode colocar. Aqui, por exemplo, tem 5 postagens. Aí o tipo de post, post mesmo. Não está por taxonomia não. Termos a gente não vai colocar. Se você quiser, você consegue colocar. Ordem descendente, ou seja, vai aparecer do mais novo para o mais antigo e ordenar por data. Abaixo tem a opção do calendário, eu também vou simplesmente apagar. E com isso já temos então a nossa barra lateral. Lembrando, você pode adicionar o que você desejar na barra lateral. O que não falta aqui são recursos e widgets. Então vai depender tudo da sua criatividade e do tempo que você vai dedicar aqui. Depois de configurar a barra lateral, agora a gente pode configurar o blog em si. E para configurar o blog, na opção vamos ter aqui em blog, podemos clicar em blog, ele vai ter a opção entradas de blog e post único. Entradas de blog vai ser essa página aqui chamada blog. A gente consegue escolher o layout dos arquivos de entrada, então podemos alterar entre os layouts e ele vai mudar. Então o primeiro é com o blog e as postagens na esquerda e a barra lateral na direita. O segundo é a barra lateral na esquerda e o blog na direita. O terceiro são só as postagens sem barra lateral. O quarto é uma configuração de ocupar a página inteira. E o quinto já é um pouco mais diferente, que aí tem mais artigos. Então tem barra lateral na esquerda e na direita e no meio o blog. Eu vou deixar o padrão. E aqui tem ordem da barra lateral, então conteúdo barra lateral. Tag do título H2.
Sistema de adicionar sobreposição à imagem. Quando a gente coloca o mouse ele fica meio escuro, vamos deixar ok. Estilo do blog. Aqui você consegue alterar se quer imagem grande. A imagem vai ficar grande, se quer grade. Então aqui vai ficar em grade. Então vai do seu critério. Pode deixar em miniatura, que é o que eu prefiro. Eu gosto mais da opção de miniatura. Você pode escolher se a posição vai ser na esquerda ou na direita da imagem. Posição vertical, superior, centro ou inferior. Você consegue colocar a largura da imagem, a altura da imagem, consegue alterar a cor da categoria. Então aqui tem a categoria, você consegue alterar a cor do texto da categoria, consegue alterar a cor ao passar o mouse. Então tudo você consegue editar. Tem a opção da paginação, então aqui abaixo, estilo de paginação. Você pode deixar o padrão, que é 1, 2, 3, 4. Você pode colocar rolagem infinita. Então o conteúdo vai rolando até o final. E pode colocar a opção de próximo barra anterior. Eu vou deixar o padrão. Separador de meta, que seria as informações aqui, então, número de comentários, a data, eu vou deixar o padrão mesmo. E são essas configurações que a gente pode fazer na página do blog. E agora tem a opção de post único. Então aqui no post único podemos clicar. E para ver as alterações, nós vamos clicar em qualquer post. Então eu vou clicar aqui no post. Ele vai abrir a página e aqui a gente tem as configurações. Então o post único ele vai aparecer então o cabeçalho superior com o título do post e as informações, o autor, e aqui vai ter então do lado esquerdo a postagem e no lado direito a barra lateral. Então aqui a gente pode escolher o layout da mesma forma, como por exemplo se a gente quiser consegue colocar apenas o layout central sem a barra lateral, então fica ao seu critério. Eu vou deixar aqui o mesmo estilo barra lateral. Abaixo tem título do post, então o estilo. Em versão de cartão você pode colocar e personalizar, então o padrão, pode colocar introdução, pode colocar cobrir, pode colocar cartão. Então aqui tem vários, fica totalmente ao seu critério, como você vai preferir. Tem a opção de tela, inversão de tela, então realmente fica ao seu critério. Eu vou colocar o padrão. Tem gente que gosta de colocar mais informações, mas aqui o padrão que é o blog e as informações estão data, a categoria e a postagem simples. Aí o estilo da tag, título do cabeçalho, então aqui tem blog ou título do post, então você pode colocar como título do post. Você consegue colocar a imagem destacada no cabeçalho, então também consegue colocar. Aí escolher quando vai ficar esquerda, centro ou direita. E em seguida você consegue configurar os posicionamentos dos elementos. Então o que tem? É o título, então o primeiro vai ser o título que vai aparecer. Então aqui você consegue ocultar o título se você quiser. A imagem destacada, ela sempre vai aparecer em cima. Então na configuração do artigo, do post, vai ter a imagem destacada, depois eu vou mostrar para você. Tem a opção de conteúdo, você consegue tirar o conteúdo. Tem a opção das tags, então você consegue colocar ou tirar as tags. O sistema de compartilhamento social, então nesse sistema aqui a pessoa vai poder compartilhar nas redes sociais. Tem a opção do link próximo barra anterior. Caixa do autor, se tiver informações sobre o autor. Posts relacionados, comentários. A opção de meta, que seria as informações, você pode deixar ou tirar, eu vou tirar. E que no sistema de meta vai aparecer para configurar ou não, como eu deixei sem meta não vai aparecer. Aí tem o separador de meta. Tem a opção de taxonomia próximo anterior, que você pode escolher o que ele vai definir como anterior ou próximo. Tem a opção de categoria tag ou data. Eu vou deixar o sistema de data. Contagem de posts relacionados. Você pode colocar mais posts, aqui ele vai aparecer se tiver. Eu vou deixar apenas como 3, que já vem o padrão. E colunas também você pode colocar mais colunas ou aumentar a quantidade de colunas, fica ao seu critério. Sistema de taxonomia de posts relacionados, categoria ou tag, eu vou deixar categoria. E você consegue definir também a largura e a altura da imagem. E por fim, posição dos formulários de comentários, você consegue deixar antes ou depois, então, aí os comentários primeiro formulário ou vice-versa. E aqui, na opção de compartilhamento das redes sociais, para a gente configurar isso, nós vamos voltar no lado da esquerda e aqui no principal lá abaixo vai ter compartilhamento social e aqui vai ter botões de compartilhamento e vai aparecer as redes sociais que pode ser enviado. Então aqui você não vai configurar sua rede social, vai ser a pessoa, por exemplo, pode clicar no Twitter e ela vai compartilhar a postagem dela do Twitter, fica ao seu critério. Então aqui eu vou tirar alguns, então eu vou tirar aqui a opção do Reddit, do VK, do Viber e do Pinterest.
Eu vou deixar Twitter, Facebook, LinkedIn e WhatsApp. Então ficou Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp. E que ele vai pedir a posição. Então depois do conteúdo você pode colocar antes. Você preferir, pode colocar antes e depois. Então o que vai ficar antes vai ficar depois. Ou pode colocar sem e não vai aparecer também. Então aqui eu vou colocar depois do conteúdo. Tem o título. E aí você tem como Share My Adventures, ou seja, compartilhe minhas aventuras. E você pode colocar o título que quiser. Então botei como compartilhar nas redes sociais. E tem a posição se você quer colocar na lateral ou no topo. O título tem o nome do usuário do Twitter, se você tiver você pode colocar. Aqui tem a estilização, que você consegue alterar o estilo, vem minimalista, você consegue colocar com colorido e consegue colocar escuro, então fica ao seu critério. Eu vou colocar, por exemplo, colorido. Tem o raio da borda que você pode colocar, que é o arredondamento. E aqui no estilo minimalista você consegue alterar então a cor das bordas, cor do fundo, cor dos ícones e tudo mais. E com isso são essas as configurações que você consegue fazer aqui na postagem. Então a gente alterou a postagem, alterou a barra lateral, alterou a página do blog e também personalizamos o cabeçalho e o rodapé. A única alteração que eu vou fazer aqui no cabeçalho é aumentar um pouco o cabeçalho. Eu vou vir na opção geral e vou aumentar o preenchimento tanto superior, vou colocar um pouquinho maior, de 15 pixels, e o inferior também vou colocar um pouquinho maior, de 15 pixels, para ele ficar mais um pouquinho bonito. Então com isso, toda a personalização que a gente pode fazer aqui no tema a gente já fez. E claro, tem alguns pequenos detalhes que eu não abordei, eu botei mais no geral, para essa aula não ficar maior do que ela já está ficando agora. Então, os próximos passos que eu vou fazer, eu vou vir aqui no lado então aqui da esquerda superior e vou clicar publicar para colocar a minha alteração na página inicial do meu site. Então aqui eu vou no lado da esquerda no xizinho para sair da personalização. Se eu acessar o meu site agora, ele vai abrir as configurações que a gente fez, então já alterou cabeçalho, rodapé, a página do blog já foi alterado também com sucesso. O que eu vou fazer de configuração agora é mexer na parte dos posts. Então, se eu ver aqui no lado da esquerda superior, vamos vir aqui no menu na opção de posts. E ao acessar em posts, ele vai mostrar todas as postagens que você tem criada. Aqui ele vai ter várias postagens, pois quando a gente importou o template do Ocean WP já veio com alguns posts. Ele também vem com a postagem Olá Mundo, que é a postagem padrão do WordPress. Todo WordPress criar vai abrir essa postagem. E o que nós vamos fazer aqui é criar uma postagem do zero. Então eu vou ensinar para você como criar uma postagem do zero e vai ser assim que você vai criar todas as postagens daqui para frente do seu site. Então a primeira coisa, eu vou vir aqui em posts e clicar adicionar novo post. E aqui, bem-vindos ao construtor de postagens do WordPress. Então a primeira coisa que nós vamos informar é o título. E que você tem que colocar um título chamativo para as pessoas clicarem no seu post. E aí vai depender de que você vai querer colocar postagens aqui. Então tem vários tipos de posts que você vai querer criar. Eu vou dar um exemplo de como se o meu site, o meu blog fosse informativo de criação de sites. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um post como criar um blog no WordPress. Vai ser esse meu post e do seu lado você vai colocar o seu post. Abaixo vai ter digite barra para escolher um bloco. E aqui vai ser onde a gente vai criar a nossa postagem. Se você vier no lado da direita no símbolozinho de mais, vai aparecer o mesmo estilo de bloco que a gente utilizou nos widgets. São os mesmos blocos. E depois eu vou criar minha postagem. Eu vou aqui no lado da direita e vai ter a barra lateral, onde a gente vai poder fazer as configurações desse post. Então primeiro vai ter o sumário, onde vai ter as visibilidades que a gente pode deixar público, privado ou protegido por senha. Se você está criando e não quer deixar publicado, quer deixar só para você ver por um tempo, você pode deixar em privado ou protegido por senha e a pessoa precisa ter a senha para acessar, ou público e todo mundo vai poder ver. Então, o sistema publicar imediatamente, o modelo vai ter a opção padrão. Se você quiser, você pode alterar o modelo, mas recomendo usar o padrão. A URL a gente vai mexer depois. Tem a opção de fixar no topo do blog. Então aqui, se tiver uma postagem muito importante que você quer que sempre esteja no topo do blog, daquela página de blogs, você coloca fixar no topo do blog e tem a opção de revisão pendente. Então quer dizer que ou você precisa revisar essa produção
no futuro ou pode precisar que alguma outra pessoa revise. Tem a opção formato do post, vamos deixar como padrão. Autor, se você trabalhar com mais pessoas e criar novos usuários, aqui vai ter a lista de usuários e se não for você o autor, você pode colocar quem é o autor. Vou deixar como Fernando. Em seguida tem configurações e estilos da página, que nesse tema vai aparecer que estava disponível na personalização, que foi o que a gente mexeu, então vamos deixar. Tem as categorias, e aqui as categorias você vai criar e colocar as categorias da postagem, que vai ser assim que as pessoas vão conseguir filtrar essas informações no seu blog. Então assim que ela vai conseguir criar conteúdo e o blog também vai conseguir colocar as configurações. O que eu vou fazer aqui? Ele já veio com algumas categorias criadas, são Adventure, Blog, tudo mais. E aqui eu posso criar, por exemplo, uma nova categoria. Então, adicionar nova categoria, ele vai vir nome da nova categoria. E aqui você pode colocar o nome que quiser. Eu vou colocar como, por exemplo, WordPress. O nome da categoria é WordPress e tem a opção de categoria antecedente. Caso você crie, por exemplo, aqui o WordPress e eu criar uma outra categoria chamada Elementor, eu posso colocar aqui o WordPress como antecedente porque o Elementor faz parte do WordPress. Então eu vou deixar aqui sem acidente, vou clicar adicionar nova categoria e ele já vai selecionar a categoria. E você consegue selecionar mais. Por exemplo, você pode marcar a categoria de blog e o WordPress fica ao seu critério. Depois das categorias a gente tem as tags e as tags são uma outra maneira de você classificar as suas postagens. Então geralmente as tags são mais utilizadas em quantidade do que as categorias. Eu vou dar um exemplo, vou colocar aqui como WordPress, é uma tag, aí a gente coloca vírgula para adicionar outra tag, eu posso colocar a tag blog WordPress, vírgula, blog, vírgula, Elementor, e assim vai, você pode colocar várias tags e vai ser método das pessoas acharem a sua postagem tanto no seu blog quanto no Google também vai ajudar. Em seguida tem a imagem destacada, e a imagem destacada é aquela imagem que a gente viu que ficava em cima da página, ficava no começo, e aqui você vai definir a imagem, então vai clicar definir imagem destacada, vai abrir a sua biblioteca, você vai enviar arquivos e vai subir a imagem. Eu deixei uma imagem de exemplo, então aqui essa é a minha imagem de exemplo, escrito exemplo, apenas para a gente tratar, mas você vai colocar uma imagem relacionada ao seu post, então vou vir aqui no caso definir imagem destacada, e a imagem já apareceu aqui. Em seguida tem a opção do resumo, e aqui no resumo você vai escrever o que se trata essa postagem e vai ser assim que vai aparecer na página de blog, então um pequeno resumo sobre o seu post. Eu vou colocar então um resumo. O resumo é um artigo de como criar um blog no WordPress, e o seu resumo, claro, você vai fazer um pouquinho melhor com um pouquinho de mais palavras, mas é um resumo sobre a sua postagem em poucas palavras. E por fim tem a questão da discussão, onde você pode permitir comentários e permitir pinkbacks e trackbacks. Então vamos deixar os dois ativos. Feito isso, já configuramos as informações do nosso post, da nossa postagem, e agora o que nós vamos fazer é criar a nova postagem de fato. E aqui a postagem, basicamente o que você vai colocar é texto, imagem e vídeo. São os três elementos que você vai querer colocar. Claro, se você quiser, você pode colocar outras informações, e ao clicar aqui no mais, vai ter os widgets, que são exatamente o que você utilizou na parte de criar o rodapé e a barra lateral. Então se a gente vir navegar por todos, vai mostrar todos os blocos. Como eu expliquei no widgets, você vai poder adicionar aqui. Então o que eu vou fazer aqui é basicamente simular como se eu fosse criar uma postagem. Então no começo, antes do texto vai aparecer a imagem destaque, que a gente configurou lá no blog anteriormente. E aqui vai aparecer o conteúdo. Então a gente vai colocar um texto. Então aqui eu tenho o texto de exemplo, que é um hora em Y. Então coloquei um texto, vai aparecer o texto. Se eu quiser separar os parágrafos, basta dar um Enter e ele já vai adicionar um bloco. Então a gente consegue colocar quantos textos a gente quiser. Depois, se eu der mais um Enter, vai aparecer de novo do lado da direita um maisinho para a gente adicionar bloco. Vou clicar em adicionar bloco. E aqui vou colocar, por exemplo, uma imagem. Então vou colocar uma imagem. E ele vai pedir para a gente selecionar a imagem. Então a gente pode enviar ou vir na biblioteca de mídia. Vou vir na opção da biblioteca, vou colocar a imagem de exemplo. Claro, aqui você coloca uma imagem diferente. Então tem imagem. A gente consegue aumentar, diminuir a imagem. A gente consegue mexer nas configurações dessa imagem. Então tudo você consegue fazer. Então alinhar no centro, alinhar na direita, alinhar à esquerda. Você consegue configurar tudo desse bloco. Então é uma configuração bem legal. Então aqui depois eu posso continuar
escrevendo o texto, então eu estou simulando como se fosse uma postagem de fato. Então, bastante texto, imagem. Se você quiser colocar um título, ou seja, um texto maior, você consegue colocar um título. Então, aqui no título ele vai ficar maior que o texto normal. Você consegue alterar então a configuração, então deixar o título maior. Então, colocar mais texto e depois vou colocar, por exemplo, um vídeo. Então, adicionar. Vem aqui, se não estiver aparecendo o bloco que eu quiser, eu posso colocar, por exemplo, um bloco chamado vídeo, e aí vai ter a opção de subir um vídeo do nosso computador ou opção de YouTube. Então eu posso subir no YouTube, ele vai pedir uma URL. Então eu vou colocar uma URL aqui de exemplo, clicar no botão incorporar. Então ele adicionou o vídeo aqui. A gente consegue fazer algumas outras configurações do vídeo também, como colocar legenda. Se você quiser, você consegue colocar colunas. Então podemos vir aqui, por exemplo, clicar no mais, vai ter a opção de colunas. E que a gente pode escolher as colunas, então eu vou colocar, por exemplo, meio a meio, vou colocar 2 colunas. E a gente vai poder adicionar os elementos, porém separado em colunas. Então eu vou colocar parágrafo, que é mais texto. E vou colocar o texto numa coluna 1. E na coluna 2 vou colocar exatamente um texto também, então vai ficar texto em 2 colunas. E você consegue colocar mais blocos, então se você quiser, você consegue colocar uma imagem, fazer o que você quiser aqui com as colunas. Então é interessante esse sistema de coluna também. E depois de você ter criado toda a sua postagem, ter feito todas as configurações de categoria, tags, tudo, você simplesmente publica. Então, para publicar, basta vir no lado da direita e clicar no botão publicar. Ele vai perguntar se você quer publicar mesmo, você coloca publicar. E prontinho, agora a postagem já foi criada com sucesso. E aqui a gente pode clicar em ver post e ele vai abrir o post, então agora o post já está criado. E ao acessar o post, ele vai mostrar então a postagem que a gente criou, então tá como a gente criou corretamente. Aqui os botões de compartilhar na rede social. Porém, você pode perceber que acima está um pouco estranha a URL. Então fica o nosso site /index.php /data o nome do post. Isso aqui é o link permanente e dependendo da configuração do seu WordPress, ele pode vir diferente, como está formatado, mas eu vou formatar de um jeito melhor. Então aqui na página do post, eu vou clicar no lado da esquerda no ícone do WordPress, vai ter a opção de ver posts, vou clicar. Ele vai acessar aqui a página de posts, porém o que eu vou fazer é vir novamente no lado da esquerda, lá abaixo na opção configurações, e vou vir aqui em links permanentes, vou clicar. E ao acessar links permanentes, ele vai mostrar aqui a estrutura de links permanentes. Então tem várias, tem o padrão, tem o dia e nome, mês e nome, numérica, nome de post, e estrutura personalizada. Geralmente ele vai ficar nessa estrutura personalizada. O que eu recomendo é alterar para nome do post. Ele vai ficar apenas o nome do post ou a categoria barra nome do post. Então eu vou deixar assim, nome do post. E após isso, até abaixo, vindo lá da esquerda e clicar em salvar alterações. Prontinho, feito isso. Agora se eu acessar essa minha página, eu posso recarregar. E ao recarregar você vê que ela diz que essa página não pode ser encontrada, pois a URL agora mudou. Eu vou vir aqui em blog, vai aparecer a minha postagem, eu posso clicar aqui então, e ao clicar ele já mudou, ficou então só o meu site barra o nome da postagem, então o URL ficou bem melhor, inclusive aqui no sistema da barra mudou então agora sem mais aquela data e tudo mais. Então com isso agora a gente já tem a parte do blog funcionando perfeitamente, faltando então apenas a gente configurar as páginas. Então se eu ver aqui em cima, na opção do menu ainda está como home, blog e as categorias, então falta a gente alterar isso. Então eu vou vir aqui, por exemplo, na home que seria a página inicial, então apenas o meu domínio, está uma página que eu ainda não editei sem os posts. E tem outras páginas, então aqui as páginas eles são apenas as categorias, então até aí ok. Porém aqui a página de contato, que é uma página muito importante, também não foi personalizada. Então a gente vai finalizar aqui editando a página inicial, a página de contato e o menu. Então o que eu vou fazer? Aqui no menu tem a opção da home, que vai para a página inicial. Lá embaixo tem o sistema de newsletter. E aqui na direita era para ter um formulário de contato. Então eu vou criar um formulário de contato para cá. E na página de contato, onde está aqui escrito Say Hello, eu também vou criar um formulário de contato para cá. Eu vou deixar basicamente as páginas dessa maneira. Eu vou apenas traduzir o texto, que eu acho essa página já bem boa para contato. E a página inicial eu também vou alterar apenas os textos.
e colocar as postagens e colocar o formulário. Então, primeiro vamos voltar para o WordPress. Aqui no WordPress eu já vou na página inicial. Então já estou aqui na página inicial. A gente vai usar a configuração do formulário de contato. Então para isso vamos no lado da esquerda. No menu lateral nós vamos vir aqui na opção onde está WP Forms. Vamos clicar. E aqui em WP Forms vai abrir a página de formulário. Eu vou ser bem breve aqui para não ficar mais extenso essa aula. Então eu vou apenas criar um formulário genérico. Eu tenho o tutorial do WP Forms, se você quiser entender melhor como funciona toda a configuração. Aqui no Host2B tem, porém eu vou ser mais rápido e menos detalhado. Então eu vou vir aqui na página do WP Forms e clicar no botão adicionar novo. Ao adicionar ele vai pedir para a gente colocar no mês seu formulário e eu vou colocar como formulário de contato. Então coloquei como formulário de contato e ele já de cara vai dar alguns modelos que a gente pode utilizar. Eu vou escolher a opção formulário de contato simples, vou vir usar esse modelo. E aqui ele vai aparecer então nome, sobrenome, e-mail, comentário ou mensagem. Eu só vou vir onde está a opção de comentário ou mensagem, vou clicar. No lado da esquerda ele vai abrir a configuração desse bloco. E onde está comentário ou mensagem, eu vou remover a parte do comentário ou mensagem, deixar apenas como mensagem. E depois aqui na opção onde está nome, vou clicar. E está aqui formatar, ele pede o último primeiro, vou clicar e deixar apenas como simples. E vai colocar nome, e-mail e mensagem e o botão de enviar. Somente isso. E depois de fazer isso, vou no lado da direita e vou clicar no botão salvar. Prontinho, esse foi o formulário de contato. Agora eu vou no lado da direita clicar no botão do lado X. Voltou para essa página da configuração WP Forms e aqui mostra formulário de contato. E agora eu vou vir novamente em adicionar novo. E aqui em adicionar novo eu vou colocar como newsletter. E newsletter nada mais nada menos é um sistema onde as pessoas se cadastram no seu site para receber informações suas. Então a gente vai criar uma newsletter bem simples para as pessoas fazerem o cadastro do e-mail delas. E aqui aparece nos modelos newsletter SIGUP Form. Vou clicar usar o modelo. E nesse modelo ele pede nome e e-mail. E eu vou fazer apenas alteração no nome. Onde está formatar, vou colocar apenas como simples. E aqui o e-mail. E aqui na opção o botão está como submit, porém eu vou clicar no botão. Ele vai abrir a página de configuração. E aqui vai ser texto do botão enviar, está como submit. Eu vou clicar editar, alterar para o texto enviar. E abaixo o texto do processamento do botão enviar está como sending. Eu vou alterar para enviando. E botar 3 pontinhos. Prontinho, a configuração foi feita. E depois só vou vir no lado da direita e clicar no botão salvar. Prontinho, foi salvo e eu vou clicar no X. E agora eu já tenho então a newsletter e o formulário de contato. Como eu falei, isso aqui é apenas um exemplo de como fazer. Se você quiser saber mais sobre o WP Forms, eu tenho um tutorial onde eu explico muito melhor e muito mais detalhado. Mas aqui eu só configurei rápido para a gente não demorar mais muito nessas configurações e para você saber como fazer também. Então se você assistir, você sabe como fazer. Mas se quiser mais detalhe, aqui no canal Host2B tem. Agora, após configurar os formulários de contato e newsletter, eu vou no lado da esquerda, no menu lateral, vou vir acima na opção de páginas. Vou clicar e será aberto a aba de páginas. E aqui a aba de páginas vai listar todas as páginas que você tem criadas. Então, quando você instala o WordPress, ele já vem com as páginas, página de exemplo e a política de privacidade, são as duas páginas que já vêm criadas. E quando você importou o template do OceanWP, ele criou a página Home, a página Contact e a página Blog. A página Blog não é nada mais nada menos que o nosso blog. Então é esse blog aqui, a gente já fez configurações nele. Porém agora a gente tem a página Contact e a página Home para poder editar. Eu vou vir aqui do lado da esquerda onde está a página de exemplo, onde está a política de privacidade, vou marcar. E onde está WP Forms Preview, também vou marcar. E eu vou marcar essas 3 para deletar. Então marquei e eu vou vir acima onde está ações em massa, vou clicar e vou mover para a lixeira. Então mover para a lixeira e vou clicar em aplicar. Prontinho, agora foi movido para a lixeira, então aqui no lixo está as páginas que eu não vou utilizar. Ficou então só o blog, a página de contato e a página de home. Antes de editar essa página com o Elementor, eu vou apenas traduzir os textos. Então onde está home eu vou clicar em edição rápida
E ao clicar em edição rápida, pede o título. E aqui no título eu vou colocar apenas como início, que vai ser como vai aparecer lá no meu menu. E abaixo tem o slug, eu vou colocar alterar de home para início também. Nesse caso, a página principal, o slug aqui não funciona muito, pois ela está configurada como página inicial e vai ser apenas o nosso domínio, mas é legal alterar o slug também. Posso fazer isso, vou clicar no lado da esquerda, atualizar. E agora, na opção acima, o contact, vou fazer a mesma coisa, editar a opção rápida e alterar o título e eu vou colocar como entre em contato. Ou você pode colocar apenas em contato, fica ao seu critério. O que eu vou fazer aqui no slug, eu vou clicar e vou apagar e deixar em branco e depois vir abaixo no lado da esquerda atualizar. O que aconteceu no slug? Quando eu deixei em branco, ele pegou o título e colocou aqui no slug, porém com traço. Então a página vai ficar entre em contato. Perfeito, atualizar. E agora a gente vai personalizar essas páginas e você pode ver que do lado do título tem um texto chamado Elementor. Isso quer dizer que ele está utilizando o sistema de Elementor. Para acessar o Elementor dessa página, a gente tem dois métodos. Clicando aqui no botão editar, então a gente pode vir editar, vai abrir a página de entre em contato e tem o botão editar com Elementor, ou diretamente aqui abaixo do entre em contato, no lado da direita vai ter o botão editar com Elementor, a gente pode clicar. E agora ele vai abrir a página do Elementor. Quando você abrir a primeira vez vai vir essa notificação, podemos clicar em X, e com isso agora ele abriu a página do Elementor. Tudo que aqui é no Elementor é abaixo da barra superior, onde está aqui entre em contato, até o rodapé. Então é isso que você consegue personalizar. É todo o conteúdo da sua página. Então o Elementor funciona tipo aqueles widgets que eu mostrei anteriormente, porém com muito mais detalhes, muito mais configurações. Aqui no lado da esquerda tem os blocos que você pode utilizar. Então vai ter os blocos básicos, que você consegue utilizar, então título, imagem, texto, vídeo, botão, divisor, espaçamento, Google Maps, ícone, o W Performance, que é o nosso formulário. Em seguida vai ter a opção do Pro. Aqui o Pro são as opções pagas, então você precisa contratar o Elementor pago para utilizar, que aí são configurações muito melhores. Então tem sistema de posts, portfólio, menu, formulário, loop grid, loop carrossel, galeria. Então tem várias coisas que são bem legais aqui no Pro, mas você tem que pagar. Eu vou diminuir o Pro para não ver. Em seguida tem o geral, que também é gratuito. Então tem caixa de imagem, ícone, carrossel de imagem, galeria de imagem, lista de ícones. Então tem várias coisas muito legais. Tem a opção de site, que também é da opção do Pro. Individual, o Commerce, que também é para loja isso aqui, mas também é na versão do Pro. E em seguida vai ter aqui a opção de Essential Add-ons. São o plugin add-on que a gente adicionou, então ele vai dar vários blocos para a gente utilizar. Então tem aqui também tem os blocos gratuitos, que é a maioria, mas lá no final tem alguns blocos pagos que para você usar você tem que contratar a versão paga desse plano do plugin. Porém aqui nós vamos utilizar só o sistema gratuito também. Então nessa página aqui do Entre em Contato, você consegue alterar, por exemplo, o Google Maps. Se você for uma empresa, quiser alguma informação de endereço, se você tiver uma loja, é que você vai mexer no Google Maps. É só clicar aqui no Google Maps no lado da direita, no lapisinho, e você consegue vir no lado da esquerda, vai abrir a opção de editar e consegue alterar o seu endereço. No caso aqui o Google Maps, o que eu vou fazer é excluir, pois a maioria do blog não tem um endereço, não tem uma configuração, então simplesmente vou excluir. Para excluir é só vir com o mouse em cima do Google Maps e clicar no xizinho aqui na direita, excluir seção e pronto, ele excluiu. E agora ficou então só a opção aqui no lado da esquerda onde está escrito Say Hello e a opção Contact Info. E o que você vai fazer aqui é basicamente colocar as informações de contato no lado da direita e o formulário na esquerda. Aqui onde está Say Hello você pode clicar, ele vai abrir no lado da esquerda a opção de título e você consegue colocar o texto que quiser. Eu vou colocar como, por exemplo, colocar apenas como formulário de contato. Você pode colocar entre contato, contate-nos ou mande uma mensagem, fica o seu critério. O que eu vou fazer aqui é vir no lado da esquerda e clicar nos pontinhos aqui em cima para abrir os ícones. E aqui vai ter a opção do W Performance. Eu vou clicar e arrastar até abaixo de onde está formulário de contato. Vou soltar. E ao soltar vai aparecer o ícone e pede selecione um formulário. E no lado da esquerda a gente pode vir em formulário e selecionar um. E nós vamos selecionar a opção do formulário de contato.
E ao colocar, ele já adicionou o formulário de contato, então nome, e-mail e mensagem. Como eu falei, o formulário está simples, sem muito personalização. Pois a gente fez rápido, mas você consegue melhorar muito esse formulário, então o formulário já está adicionado com sucesso. E agora no lado da direita tem Contact Info, e aqui eu vou alterar o texto para informações de contato, e aí você pode vir abaixo, ao clicar aqui vai aparecer escolha a barra lateral, então aqui está no sistema de barra lateral. O que eu vou fazer aqui, eu vou usar esse texto de modelo, porém eu vou simplesmente excluir, mas antes eu vou adicionar basicamente todo esse texto. Então, ao vir aqui no lado da esquerda, vai ter a opção de texto. Então, eu vou clicar no texto, vou arrastar para baixo. E aqui a gente pode adicionar o texto. Então, eu posso colocar o mesmo texto que está acima. Então, eu coloquei aqui um texto de exemplo. Depois, eu vou abaixo adicionar um novo texto. E aqui nesse novo texto, eu vou colocar basicamente as informações de contato. Claro, para não ficar algo muito trabalhado, eu não vou colocar os ícones, que dá para fazer também. Só vou colocar apenas o texto, como endereço, telefone e e-mail. Eu vou digitar endereço, depois vou dar um enter e digitar o endereço aqui de exemplo. Então aqui coloquei o endereço como, por exemplo, Rua Fernando 123, São Paulo, SP. Vou dar um enter, vou digitar telefone, dois pontos abaixo digitar o telefone. Então vou digitar o telefone, depois dar um enter e colocar e-mail. Depois dois pontos, vou pular a próxima linha e vou digitar o e-mail. Então coloquei aqui as informações de contato. E o que eu vou fazer é onde está o texto, endereço, telefone e e-mail. Eu vou selecionar esse texto e acima tem a opção de, por exemplo, colocar em negrito. Então vai ficar em negrito e dar um destaque. Então eu consigo editar nessa caixinha aqui e colocar no sistema. Então o negrito, a fonte ficou mais destacada. E por fim, aqui tem as redes sociais. Se a gente quiser, a gente também consegue colocar. Então, se a gente voltar nos ícones, na opção geral vai ter aqui ícones sociais que a gente pode colocar. E nos ícones sociais vai aparecer o sistema então aqui de ícones sociais. É um pouco diferente do que a gente utilizou, mas o sistema é basicamente o mesmo. Aqui vai ter os ícones sociais, então você pode colocar Facebook, Twitter, YouTube, pode vir aqui em adicionar item, vai aparecer uma nova rede social, onde está ícone você vai clicar, vai abrir uma aba com várias redes sociais e você consegue colocar a rede social que você quiser. Então vai selecionar o ícone da rede social, vindo lá da direita em inserir, então vai aparecer a rede social. Em cada rede social vai ter a opção do link, então aqui o Facebook vai ter a opção do link, e aqui onde está colar URL ou tipo, você vai colocar a URL da sua rede social. E abaixo do link da rede social tem a opção de cor, que você pode colocar como cor oficial, ou personalizar. E aí em personalizar você pode colocar a cor primária, seria a cor do fundo. Vou colocar aqui como, por exemplo, a cor preta. E a cor secundária você consegue colocar a cor do ícone em si. Então eu vou deixar a opção de branco. Você consegue fazer isso com todos os ícones, alterar a cor. Ou consegue vir aqui na opção acima, estilo, e tem aqui a opção do ícone, a cor você consegue colocar a cor oficial, alterar e personalizar, colocar uma cor primária e ele vai alterar de todos, não apenas de um exclusivo, e aqui em secundário você consegue selecionar a cor do ícone. Consegue alterar o tamanho, o espaçamento, então você consegue fazer como desejar, e aqui em conteúdo tem a opção de forma arredondada, quadrado ou círculo, eu vou deixar a opção de círculo, e colunas você consegue colocar o número de colunas ou deixar automático. Em um alinhamento, vou colocar aqui na esquerda. Com isso, então, finalizo a configuração dessa página. Eu vou simplesmente vir acima, onde está a opção aqui da barra lateral, e vou clicar em Delete. Pronto, ele deletou, então ficando o que eu criei. E eu posso personalizar a página como eu quiser, basta atualizar, e para atualizar basta vir no lado da esquerda inferior e clicar no botão atualizar. E prontinho, atualizado com sucesso, agora a página já foi atualizada. Então a gente pode voltar para a página inicial. E para voltar nós vamos no lado da esquerda, clicar nas três barrinhas, vai abrir um novo menu e vai ter um botão sair. Ele vai perguntar para onde a gente quer sair, a gente pode botar esse post, ou todos os posts, ou o painel WP. Eu vou vir aqui na opção do painel WP e vou clicar aplicar. Prontinho, já voltei para a página inicial. Agora, se eu visitar o meu site, no menu ele já alterou o texto, então aqui está como início blog e o botão entre em contato. E se eu vir no entre em contato, vai aparecer a página como eu criei com o Elementor. Então agora vamos personalizar a página início. Para personalizar a página início,
De volta no WordPress, vamos no lado esquerdo, na opção de páginas. E aqui na opção onde, na página, vamos no início, clicar no botão editar com Elementor. Basta clicar para abrir. E será então aberto a página inicial do nosso blog. E aqui a gente pode editar toda essa página aqui, então a do cabeçalho até o começo do rodapé, igual a gente fez com a página de contato. Então o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que a gente vê de cara é o banner. E a imagem de fundo você pode trocar, e para trocar, ao vir com o mouse em cima do banner, vai aparecer os 3 ícones rosas acima. Se a gente clicar no meio, editar seção, do lado da esquerda vai abrir a configuração, e aqui vai ter a opção do layout, e se a gente vir acima no estilo, vai ter a opção de imagem. E aqui na imagem você pode clicar e selecionar uma nova imagem de banner, por exemplo, posso escolher essa aqui de exemplo, e vai alterar a imagem de banner e você coloca a imagem que você preferir. Eu vou deixar essa padrão, mas você pode mudar. E aqui vai ter as opções que a gente pode configurar. Aqui no Elementor você tem uma infinidade de coisas que você pode fazer, mas essa aula já está muito longa, então eu não vou me aprofundar em Elementor. Caso você realmente queira ficar craque em Elementor, ver como funciona cada coisinha, eu tenho um curso dedicado para o Elementor no canal, basta acessar o canal e pesquisar pelo curso do Elementor, você vai achar, mas aqui eu vou apenas editar algumas coisas rápidas e focar na parte do blog. Então aqui, por exemplo, explore o mundo comigo, eu posso alterar para crie seu site hoje, pensando que eu estou fazendo um site de coisa de criação de site, e abaixo aqui no botão, se eu clicar no botão, no lado da esquerda vai vir um botão, vai vir a opção de texto, eu posso editar o texto, vou colocar como acesse nosso blog, e na opção do link eu posso colocar o link do blog, que seria então https://sitetutorial.com.br/blog. Tem outras configurações que eu posso fazer no botão, mas eu não vou fazer. E abaixo vai ter aqui as opções de texto com imagem, e aqui ele vai dar algumas opções que você pode colocar. Então você pode, ao clicar do lado da esquerda, tem a opção para você selecionar a imagem, você pode selecionar uma imagem, tem um título, você pode alterar, tem a descrição, você consegue alterar. Então fica tudo ao seu critério, porém o que eu vou focar é mais abaixo aqui onde está popular post. A primeira coisa, tem um ícone aqui, eu simplesmente vou deletar esse ícone, vou tirar. Vou deixar apenas o popular post e vou alterar o texto para postagens populares. Abaixo tem um divisor, eu vou deixar esse divisor, e o que eu vou fazer é vir aqui nos blocos, e nos blocos tem uma barra de escrita de pesquisar widgets, e eu vou digitar a palavra post. Então eu vou colocar post e já vai aparecer o grade de post, que foi o sistema que a gente adicionou com o Essential Items. Então eu vou clicar e arrastar, e ele vai adicionar os meus posts. E aqui então, com os posts já apareceu na página inicial, porém sem algumas configurações. Primeira coisa, a consulta à fonte pode vir de posts, pode vir de páginas, pode vir de landing page. Do que você quiser, eu vou deixar post. Tem a opção do autor, que você pode escolher o autor que você deseja. A opção aqui bem legal, que seria o categorias. Então categorias você pode escolher, se eu quiser, por exemplo, posso digitar o WordPress. E aqui ele vai achar a categoria do WordPress. Se eu selecionar, só vai aparecer postagem de WordPress. No caso aqui, como eu vou deixar mais populares, o que eu vou fazer é tirar a opção de categorias. E você consegue fazer isso com tags, formatos. Você consegue excluir, como aqui, por exemplo, tá o Olá Mundo, tá sem imagem, ele acaba atrapalhando, eu posso excluir. Que nem aqui aparece Olá Mundo, eu posso clicar para excluir, ele excluiu esse post, então ele não aparece mais o Olá Mundo. Tem a opção de posts por página, você consegue aumentar e diminuir o tamanho do post. O deslocamento você consegue diminuir e aumentar o deslocamento, então a quantidade do post. Ordenar por data, aí tem a opção de post ID, post autor, título, data, última data de modificação, porém o que eu vou escolher aqui seria o comment count, que seria contador de comentário. E esse comment count seria mais ou menos como se fosse um popularidade. Então aqui, postagem mais populares seria as postagens com mais comentários. Mas tem a opção de você escolher a opção de random, que seria randômico, a última data de modificação. Então aqui tem vários o que você pode escolher. Eu vou escolher como comment count. Tem o descend ou ascending. Eu vou deixar como descend. Então ele vai ficar quanto mais comentários por menos e assim vai. E o número de posts, eu posso colocar 4, eu posso colocar 3, fica ao seu critério. Tem as configurações do layout.
E aqui no layout você pode escolher o modelo, então default, o número de colunas, então você pode colocar 2 colunas. Aqui ele dá uma bugadinha, mas a gente pode, por exemplo, clicar, ele já vai atualizar. Pode colocar uma coluna só, pode colocar 3 colunas, pode colocar 5 colunas. Fica ao seu critério. Então, por exemplo, se eu colocar 3 colunas, eu vou ter que tirar uma postagem. Então, consulta tira uma aí, por exemplo, vai ficar. Então, eu vou deixar com 3 aqui. O layout, você pode escolher se quer grade ou alvenaria. Tem o botão carregar mais. Então, se você deixar, vai ter um botão onde a pessoa pode clicar em carregar mais. Tem a opção de mostrar a imagem ou não, se você não quiser. É o tamanho da imagem. Tem a opção de ativar a proporção da imagem. A altura, o título, você pode tirar o título que desejar. Pode selecionar a tag do título. O comprimento, você consegue escolher quantas palavras vão ter no título. Então, você pode diminuir ou aumentar. Mostrar resumo, você pode não mostrar resumo. Tem a opção do botão ler mais, você pode deixar ou tirar o botão ler mais. Mostrar termos do post, você pode deixar ou não. Aí mostrar metadados, então, por exemplo, tirar o metadados, ele vai ficar sem autor. Ou se você quiser mostrar o metadados, você pode escolher se quer em cima ou embaixo do resumo. Aí você pode mostrar o avatar, pode mostrar o nome do autor, pode mostrar a data. Então, por exemplo, só deixar o autor ou só deixar o avatar. Fica o seu critério. O que eu vou fazer é tirar os metadados e deixar apenas as postagens aqui. E com isso, postagens populares. Então, considerando, a gente já tem os nossos posts. E você pode ver aqui que aqui tem, por exemplo, Adventure Travel, Useful Travel Tips. Seria as categorias. Então aqui eu, por exemplo, coloquei a categoria mais postagens populares e eu posso colocar aqui de categorias específicas. Uma dica, eu já fiz toda a configuração que eu queria nesse. E eu posso simplesmente copiar. Para copiar, eu vou vir aqui no lado da direita, onde tem o lápisinho, clicar com o botão direito. Vai abrir um menuzinho, eu posso clicar em duplicar. E agora ele duplicou. E se eu duplicar, eu posso segurar e arrastar e colocar em outro canto. Então eu vou colocar aqui e eu botei o meu sistema de postagem já configurado. Porém aqui eu mudaria as configurações. Que nem aqui, ordenar por, eu poderia colocar como data, ou seja, o mais recente. E poderia, que nem aqui em categorias, alterar uma categoria. Então eu vou colocar aqui Adventure, ou a categoria que a gente criou. Como eu não criei nenhuma outra categoria, eu vou botar como Adventure. E aqui eu vou tirar a imagem que tem aqui. Posso colocar o nome da categoria. Vou usar como se fosse o WordPress. Poderia colocar como tutoriais de WordPress. E fazer a mesma coisa com as outras opções. Então eu posso vir aqui, colocar e duplicar a minha anterior, jogar para baixo. Então eu vou vir aqui arrastar, botar abaixo. E aqui eu posso botar uma nova categoria. Ou eu posso, por exemplo, colocar todos. Então não deixar nenhum filtro. Mas em compensação, na opção do layout, adicionar um botão de ver mais. Então aqui carregar mais. E no texto eu posso colocar todas as postagens. E aí vai aparecer um resumo e a pessoa pode clicar em carregar mais no final. Se eu quiser alterar o design e as cores, eu posso acessar o meu bloco e vir aqui acima em estilo e eu consigo alterar. Então, estilo de grade post, seleção de estilo padrão, tem a opção do estilo 2 e estilo 3, tem a opção de cor do fundo do post, você consegue alterar a cor do fundo, o espaçamento entre itens você consegue alterar também. Você consegue botar uma borda, então se quiser colocar uma borda, você consegue alterar a borda e colocar a largura da borda. Consegue colocar raio de borda, que seria o arredondar a postagem. Então a postagem vai ficar mais arredondada. Consegue colocar sombra, consegue alterar o estilo de miniatura, que seria o raio da imagem. Consegue alterar a cor, a tipografia e o espaçamento. O estilo do cartão ao passar o mouse, então você consegue, ao passar o mouse, vai ter uma seta. Consegue mudar o ícone, o estilo e tudo mais. Consegue alterar a configuração do botão ler mais, então o que está carregar mais você consegue alterar a cor do texto. Mas o botão carregar mais você consegue alterar o design. Então tudo isso você consegue mudar o design. E por último aqui tem uma barra verde escrito See More on the blog, ou seja, veja mais o nosso blog. Isso aqui seria um botão, se você quiser você pode manter. Aí pode alterar, veja mais o nosso blog, colocar o link do blog, ou pode deletar. Eu no meu caso vou deletar. E abaixo tem aqui Newsletter Sign Up, ou seja, se inscreva na newsletter. Eu posso clicar nesse texto. E como eu mencionei, a newsletter era um sistema onde você vai ter o e-mail dos seus clientes e vai poder enviar mensagem para eles. E a partir dessa mensagem, eles vão receber novidades do seu blog, por exemplo, novidade de postagem,
ou você pode oferecer algum tipo de serviço, ou e-book, ou venda, através da newsletter, e ele pode se inscrever. Então aqui na newsletter eu vou botar inscreva-se na newsletter. Caso você não conheça o que é newsletter, eu recomendo pesquisar um pouco e também pesquisar sobre o aplicativo do MailChimp. Abaixo tem um texto que você pode colocar o que quiser, e aqui no lado da direita, como eu mencionei, vai ficar o formulário de newsletter, então eu vou vir nos blocos, vir no W Performance e arrastar para cá, e ele vai pedir para selecionar um formulário, eu vou vir aqui na opção e vou escolher newsletter. Então eu adicionei aqui a newsletter no formulário. Aqui não ficou muito legal o visual, pois eu não editei bem a newsletter, mas vocês entenderam como fazer. Eu vou remover só para não estragar o visual da página, mas dá para fazer uma newsletter um pouco melhor. Eu removi, mas você entendeu como fazer, mas eu não me aprofundei lá no formulário, então por aqui não fica tão legal. E com isso, após editar toda a página, basta você salvar. Então, para salvar, vem do lado esquerdo abaixo, atualizar. E prontinho, agora a página inicial do nosso blog já está atualizada com sucesso, então eu posso sair. E agora, de volta no painel inicial, eu posso acessar o meu site. E ao acessar o site, ele já está basicamente funcionando. Então, se eu acessar aqui, vou ver as postagens. Posso clicar no post, ele vai abrir o post em questão. Posso acessar o blog, então vai abrir o blog. Se eu vir na opção acesse nosso blog, vai abrir no blog também. Aqui em postagens mais recentes vai mostrar os meus posts. Então tudo já está funcionando corretamente para o blog. A última coisa que falta é só o menu, então aqui está o menu com os nomes e a gente consegue mudar bem simples. Então para editar o menu, nós vamos vir aqui na esquerda na opção de aparência, vamos clicar. Ao clicar em aparência ele vai abrir um novo submenu e tem a opção menus. Posso clicar e ao clicar ele vai abrir o menu do nosso site. Então aqui vai ter estrutura do menu, ele já tem o menu criado, então a gente basta editar. E aqui vai mostrar então cada item desse é um tipo no menu. Vai ter então início, blog, aí vai ter as categorias, aqui são que tem descrito o que é. O início então, ele fala que é uma página principal do Elementor, o blog é a página de posts, Adventure é uma categoria, Travel Tips é uma categoria, Miscellaneous é uma categoria e Entre em Contato é o Elementor. Se eu clicar na categoria e expandir, eu posso, por exemplo, alterar o rótulo de navegação e mudar aqui o nome da categoria. Eu posso vir no lado da esquerda, vai aparecer então a opção de páginas, você pode colocar todas as páginas que você quiser, vai aparecer os posts, você tem uma lista de posts, você pode adicionar os posts que você quiser, links personalizados, então você consegue colocar uma URL externa para outro lugar e o texto que vai aparecer e tem as categorias. Então aqui para você adicionar uma categoria, basta clicar na categoria e vir no botão adicionar ao menu. Ele vai estar e você consegue colocar onde você quiser. Se você quiser, você consegue fazer submenus. Por exemplo, aqui em blog, eu vou colocar onde está Adventure, Travel Tips e Miscellaneous. O que eu vou fazer? Segurar o Adventure. Onde está do lado do blog, aqui ele fica com o traçado embaixo, mas se eu arrastar um pouco para a direita, ele já vem para a direita e seria um submenu. Então, se eu arrastar agora embaixo do blog, vai aparecer uma opção chamada Adventure. E eu vou fazer a mesma coisa com as outras categorias. Então, eu vou colocar Travel Tips. E se eu quiser, ainda consigo fazer mais um submenu, como por exemplo, aqui em Adventure, eu consigo colocar um terceiro submenu. E aí no menu principal vai aparecer início, blog, WordPress e entre em contato. E se colocar o mouse em cima de blog vai aparecer Adventure, Miscellaneous e Travel Tips. Após fazer isso, abaixo tem a opção configurações do menu e aqui você pode escolher onde vai ficar esse menu. Então aqui ó, local de exibição, você pode colocar na barra superior, no principal, no rodapé, no dispositivo móvel. Então você consegue personalizar. Eu vou deixar na página principal mesmo e salvar menu. E prontinho, agora o menu já foi salvo com sucesso. O nome, se você quiser, você pode alterar, mas fica ao seu critério, não faz tanta diferença alterar sim. Mas se eu acessar o meu site agora, vai aparecer o meu menu alterado. Então apareceu início, blog, WordPress, entre em contato. E se eu botar o mouse em blog, vai abrir um submenu. E aí eu vou ter as opções. Então se eu colocar aqui o mouse em Adventure, vai abrir um novo submenu e assim em diante. Então assim eu consigo criar um menu com submenu. E tudo que eu clicar vai funcionar corretamente. Então, o WordPress entra em contato, página início, a página blog, a página Adventure, a página Travel Tips e por aí diante. Aí agora vai você colocar diversas postagens no seu blog para deixar ele completo. Então, com isso, a gente terminou o nosso blog depois dessa jornada de fazer toda a configuração, de criar
o site, instalar o Elementor, instalar o tema, fazer toda a configuração das páginas, dos templates, do blog em si, agora você finalizou e já tem seu blog criado corretamente aqui pelo WordPress. Então eu espero de verdade que essa aula completa tenha lhe ajudado do começo até o fim. Se você ficou com qualquer dúvida, ficou com alguma dificuldade, basta acessar o canal do Host2B, pesquisar o que você ficou com dificuldade, que eu tenho diversos tutoriais ensinando mais detalhado, que são tutoriais individuais, onde eu mostro mais detalhe. Então eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. Também, se você quiser apoiar financeiramente o canal, basta clicar no botão abaixo. Valeu demais, onde você pode fazer uma doação no valor que quiser e seu comentário fica em destaque. Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula e tchau!